15 de março de 2021, Dia da Mulher. Claro que todos os dias devem ser dias da mulher, do homem, porque todos os dias têm algum significado. Todos os dias nós nos esforçamos, trabalhamos para sermos pessoas dignas e é por isso que eu hoje venho aqui falar um pouco convosco e para mostrar este livro. Mulheres sem medo. 150 anos de combate pela liberdade, igualdade e sororidade. Este é uma novela gráfica que nos fala das várias mulheres que ao longo destes 150 anos lutaram pela igualdade, pela igualdade de respeito, igualdade de tratamento, de trabalho, mas muitas mulheres ao longo destes anos sofreram, algumas foram mortas e infelizmente ainda hoje, claro que não chegamos ao ponto ainda em que as mulheres são mortas, mas ainda há um longo caminho a percorrer, ainda há muita coisa para fazer, mas estas mulheres que aqui estão neste livro foram mulheres corajosas, mulheres que provaram não ter medo, mulheres que acharam que não poderiam continuar a ser tratadas da maneira que elas eram tratadas. No fundo, elas eram escravas dos homens, elas eram escravas da casa, dos filhos, não tinham oportunidade para nada, elas nem direito a dar uma opinião, elas tinham. Eu posso-vos só ler umas partes aqui deste livro, umas partes que me impressionou. Aliás, toda a história, o livro me impressionou. Vocês têm que ler. Claro que isto está muito resumido, isto está, sim, estilo banda desenhada, mas explica bem aquilo que estas mulheres sofreram. E então vou-vos ler aqui só umas partes. As mulheres tinham muito menos direitos do que os homens, não tinham acesso à educação e não podiam possuir terras. As mulheres tinham, portanto, poucas possibilidades de ganhar o seu próprio dinheiro. Também não tinham direito a votar nas eleições. Tal como as crianças e as pessoas escravizadas, a mulher não tinha direito aos olhos da lei. O pai tinha toda a autoridade sobre ela até se casar. E depois era a vez do marido. Quando se casava, a mulher tinha de prometer obediência ao seu marido. E o próprio padre dizia: mulheres, sede submissas aos vossos homens. Portanto, como vocês podem ver, aqui temos o pai, que quando elas estão a casar, perdão, quando elas estão a casar, eles estão a entregar a encomenda ao marido, como se fosse uma encomenda. Olha, toma lá esse emplastro. Era assim que as mulheres eram tratadas. Eu gostava, entretanto, aos poucos foram aparecendo mulheres corajosas. Temos aqui, por exemplo, a Lucrécia Mott e Elizabeth Cady Stanton acharam que já era demais. Chegaram a hora de fazer alguma coisa contra a diferença de direitos entre homens e mulheres. Aqui temos isto em 1815, Elizabeth Cady Stanton em 1815 até 1902 e Lucrécia Mott de 1793 até 1880. Agora reparem há quantos anos as mulheres lutam pelos seus direitos.
é incrível como é que as mulheres podem ser tratadas, ou naquela altura ainda era pior, poderiam ser tratadas como seres diferentes dos homens. As mulheres só serviam para crescer, casar, ter filhos, obedecer àquilo que os homens diziam, trabalhar na casa e pronto. E quando descansa o dia da morte, adeus. E foste uma coitadinha e tão boazinha que ela era, e pronto, e se calhar nem isso lhe dizem. Era uma tristeza. Então Stanton começou a escrever uma declaração sobre a igualdade dos sexos, tomando como ponto de partida a Declaração de Independência de 1776. E aqui estão elas a escrever essa declaração. Ela escreveu que todas as mulheres e jovens devem ter direito à educação, ao seu próprio rendimento e ao divórcio. Mott e Stanton eram ambas abolicionistas. Este movimento trabalhava em prol dos direitos humanos e da abolição da escravatura, contra os maus tratos a animais, a penas de prisão, a prostituição e a opressão das mulheres. A nova declaração foi apresentada numa conferência de abolicionistas em Seneca Falls, Nova York, em 1848, e cerca de 100 homens e mulheres subscreveram-na. Esta assembleia foi considerada a primeira da história do movimento das mulheres. Nesta altura, mesmo assim, já foi uma grande vitória. Mas vocês vão ter que... aqui, esta também é muito importante, a luta das mulheres contra a escravatura. Aqui, como vocês podem ver, uma dessas mulheres com uma pistola na mão. Aqui temos Harriet Tubman. Nos séculos 17, 18 e 19, cerca de 500 mil de africanos foram escravizados e levados para os Estados Unidos da América. Os filhos das pessoas escravizadas já nasciam escravos até 1860, ou seja, os próprios filhos destas pessoas que eram escravas, os próprios filhos, quando nasciam, já eram escravos. A população escravizada nos Estados Unidos chegou aos 4 milhões. Era uma tristeza. Eu gostava de encontrar aqui uma parte que entre muitas coisas, deixem-me ver, portanto acho que é aqui. Outras das coisas que é falada aqui é que as mulheres, portanto, há muitos anos que lutam pelos seus direitos, mas o que é certo, os homens achavam que as mulheres não tinham direito a ter a educação, a opinião, não tinham direito a abrir a boca sequer. Mas o que é certo é que durante a Primeira Guerra Mundial estas mulheres ofereceram-se de boa vontade para irem ajudar, ofereceram-se como enfermeiras, ofereceram-se para ajudar a socorrer, para ajudar naquilo que fosse preciso. Desculpem. E então, aqui temos as mulheres corajosas que lutaram pelo direito ao voto. Aqui temos, eu achei muita graça, porque elas aqui têm umas garrafas. Eu ontem à noite fartei-me de estar a pensar em qualquer coisa molotov. Bem, não me consigo, peço desculpa, mas não me consigo lembrar. Mas, ou seja, estas mulheres eram fortes e elas lutavam contra a força delas contra a polícia, a manifestarem-se, cocktails molotov, assim é que é, eu só me lembrava de molotov, a tentarem que a força delas fosse mais forte do que a força dos homens. Aqui temos elas a lutarem pelo direito ao voto.
E depois aqui eu queria vos mostrar esta parte que é muito importante, porque isto mesmo... outra coisa, o primeiro país que deu o voto incondicional às mulheres foi a Nova Zelândia. A Finlândia foi o primeiro país da Europa. Aqui temos, portanto, a primeira vez que as mulheres tiveram direito a votar foi em 1893. Estão aqui temos o primeiro país a dar o direito de voto às mulheres. Depois temos os vários países, as várias datas, que ainda andei aqui à procura de ver aqui Portugal, mas eu queria mostrar-vos, se calhar já passei, queria mesmo mostrar-vos aquela parte em que elas, as mulheres, durante a Primeira Guerra Mundial, elas... Aqui temos durante... quando em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial, as sufragistas suspenderam a luta e dedicaram toda a sua energia ao combate pela pátria. Muitas ofereceram-se como voluntárias. As autoridades, por sua vez, libertaram todas as feministas presas e disseram, com uma grande lata, precisamos de vocês. Aqui temos as mulheres que na altura lutavam pelos seus direitos, mas como estavam em plena Primeira Guerra Mundial, elas esqueceram aquilo porque estavam a lutar e ofereceram-se como voluntárias para ajudar a salvar os feridos, para ajudar naquilo que fosse preciso. Temos muitas coisas. Uma dessas mulheres, isto aqui já para o final, temos: qual de vocês é a Malala? Como nós sabemos, Malala, uma menina que tanto sofreu pela igualdade da educação nas crianças, mas para que hoje as crianças no país dela possam estudar, Malala sofreu muito, ela esteve quase às portas da morte, para que todas as crianças tivessem direito à educação, à saúde. E aqui temos Malala a discursar, Malala a falar em palestras, onde ela sempre fez de tudo para que as crianças do seu país tivessem direito, tal como nas outras crianças do mundo inteiro, embora nós saibamos que ainda muitas crianças sofrem no mundo, principalmente nos países do terceiro mundo, com fome, com doenças, mas pronto, este é um livro que nos mostra o que estas mulheres fizeram há tanto tempo, há 150 anos, que estas mulheres lutam pelos seus direitos, para serem pessoas, para serem tratadas com respeito, para serem como é que vos hei de dizer, somos seres humanos, aqui não há homem, não há mulher, cada um com as suas funções, com as suas aptidões, mas todos nós somos iguais, somos seres iguais, cada um tem a sua força, tem a sua coragem, e ninguém tem o direito de desvalorizar ninguém. Eu fiz 2 pesquisas, vocês desculpem, mas isto hoje está um bocadinho mal. Eu fiz 2 pesquisas,
na internet, eu por acaso já conhecia, isto é embora isto esteja em brasileiro, mas eu também já vi isto em português, escrito em português de Portugal. Este está escrito em português do Brasil. É o contrato de professores em 1923, que diz assim: nesta altura as mulheres que queriam ser professoras tinham que assinar este acordo. E diz assim: este é um acordo entre a senhorita tal, professora, e o Conselho de Educação da escola tal, pelo qual a senhorita, e o nome dela, se compromete a dar aulas durante um período de 8 meses, a partir do 1º de setembro, do dia 1 de setembro de 1923. O Conselho de Educação compromete-se a pagar à senhorita a quantia de, nesta altura, isto aqui, lá, eu acho que no Brasil são os reais, não é? Acho que seriam 75 reais mensais. Eu acho que isto lá não era muito pouco. Cá em Portugal, imagino a irrisória que seria o ordenado de uma professora. Agora temos aqui umas partes bastante caricatas e as mulheres que queriam ser professoras, elas tinham que concordar com isto, que é: a senhorita compromete-se em não se casar. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora se casar. Isto é para rir. Não andar na companhia de homens. Ficar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, a não ser que seja para atender a sua função escolar. Entre as 8 e as 6 da manhã, elas poderiam ter que atender a alguma função escolar. Não passear pelas, neste caso, pronto, pelas pastelarias e cafés no centro da cidade. Não abandonar a cidade sob nenhum pretexto, sem a permissão do presidente do Conselho de Delegados. Não fumar cigarros. Brincar, não fumo. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada a fumar. Mas neste caso também havia de ser feito porque se calhar havia menos problemas de saúde. Desculpem quem fuma. Não beber cerveja, vinho ou whisky. Este contrato será automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada a beber cerveja, vinho ou whisky. As outras bebidas já não há problema. Vodka e gin e pronto, essas bebidas assim, mas isto não há problema. Não havia problema na altura. Não viajar em comboios ou automóvel com qualquer homem, exceto o pai ou irmão. Portanto, quem não tivesse pai ou um irmão estava proibida de sair de casa. Era uma vergonha. Isto em 1923 mostra bem os direitos, quais eram os direitos das mulheres. E no caso destas, se quisessem ser professoras, tinham que assinar este contrato e não podiam fugir a estas regras, porque senão seriam expulsas. Depois encontrei aqui outra coisa, mas isto aqui já é uma notícia portuguesa, que diz assim: em Portugal o Estado Novo esforçou-se por conservar a mulher no seu posto tradicional, como mãe, dona de casa e em quase tudo submissa ao marido. A Constituição de 1933 estabeleceu o princípio da igualdade entre cidadãos perante a lei, mas com algumas exceções. No documento constavam referências às diferenças resultantes da natureza da mulher e do bem da família. A mulher via-se assim relegada para um plano secundário na família e na sociedade em geral. Felizmente, eu acho que as coisas têm vindo a melhorar. Eu acho que nesse aspecto não temos dúvidas, mas ainda haverá muita coisa para ser feita, porque
nós mulheres, onde eu me incluo também, não é? Há mulheres que têm as mesmas funções, por exemplo, nos seus empregos, as mesmas funções que um homem e são pagas, não são tão bem pagas como os homens são. Uma mulher um casamento que não dê certo, se o homem e a mulher se divorciarem, ainda há um bocado aquele preconceito que se calhar a culpa até foi da mulher. E outras coisas mais. Já falámos aqui de tanta coisa. Pronto, mas o que eu queria mesmo era falar deste livro, que me foi gentilmente cedido pela Bertrand Editora. É um livro muito, muito explicativo. Diz-nos aqui, ensina-nos o que foi a história, a história de vida das mulheres desde muito, muito cedo. Recomendo-vos esta leitura. Acho que foi um livro adequado a este dia. Espero que tenham gostado e que tenham interesse em ler. Uma excelente prenda para oferecer e também para deixarmos as nossas filhas e filhos. Toda a gente deve ler este livro para que não se voltem a cometer os mesmos erros de há 150 anos atrás. E então, até à próxima. Um feliz Dia da Mulher. Ou seja, que todos os dias sejam dias felizes. Um beijinho e até à próxima.